Eu sei, crescer é uma chatice. O meu nome é Ana, sou a mãe do Máximo. O Máximo tem agora 14 meses. Ele foi amamentado em exclusivo até aos 6 meses, que foi na altura que começámos a fazer a introdução alimentar, que foi com o Baby Led Weaning. Ele foi amamentado então desde que nasceu. O parto foi uma cesariana eletiva. Ele estava pélvico, ainda esperámos até assim ao limite dos limites, até às 41 semanas e 5 dias, mesmo ali a ver se pode ser que aconteça alguma coisa, não aconteceu. E então fizemos uma cesariana marcada. Ele foi posto logo pela pele comigo, foi um parto muito respeitado. Aliás, a obstetra veio ter comigo um bocadinho antes da cirurgia a perguntar-me: olha, escreveste isto assim no plano de parto, queres fazer como? E então e a placenta? Não disseste nada sobre a placenta, queres ver, tocar, guardar? Por isso foi mesmo muito respeitado, mas mesmo assim não era o que eu queria. De qualquer das formas, ele foi posto pela pele comigo logo, e começámos logo a tentar amamentar. Foi uma coisa que eu achei muito estranha, porque eu tinha lido sobre aquele reflexo que os bebés têm de rastejar, entre aspas, para o peito, e ele não fez isso. E eu também, como não tinha os braços atados, mas como estava com aqueles fios todos, não o conseguia agarrar para o pôr na mama. E então fazia-me um bocado de impressão, porque eu não sabia se ele estava a mamar ou não, e não conseguia lá pô-lo depois. Pronto, depois quando já estávamos no quarto já consegui. Na maternidade tivemos bastante ajuda, eram muito pró-amamentação. No entanto, pelo menos para mim, acho que devia ter sido uma coisa feita de uma forma mais empática. Mais do, ok, não está a conseguir, olha, mas já experimentou esta posição, olha, vamos fazer antes assim. Uma coisa muito mais de 1 a 1 e empática, em vez do, então mas ele mamou há quantas horas? Então e não estão a marcar as horas? Então e xx? Então e não sei o quê. Foi mais do, vocês não estão a cumprir com as regras, sem antes alguém nos ter dito as regras são estas e isto é o que é suposto fazerem. E então quando voltámos para casa eu só tive a subida de leite passado 3 dias, que eu não sabia, pensava que isso é que era o normal. Mais tarde eu descobri que não, afinal não, é suposto acontecer quase imediatamente se for um parto todo fisiológico. Numa cesariana pode levar mais tempo, mas por um lado acho que ainda bem que eu não sabia, se não tinha ficado um bocado preocupada do porque é que isto não está a acontecer. E quando voltámos para casa, passado talvez uma semana, portanto ele já tinha 1,5 e eu estava com imensas dores nos mamilos porque eu não sabia porquê. Eu tinha a sensação que ele não estava a pegar bem, mas eu também não sabia corrigir, nem sabia o que é que estava mal. Eu tentava fazer aquilo que aprendi no curso de preparação para o parto, que tive um privilégio enorme, porque aqui na zona onde eu moro, os centros de saúde têm um centro de saúde onde são feitos os cursos, ou eram, agora não sei como é que as coisas estão com a pandemia, mas um curso super completo, em que é inclusivamente uma fisioterapeuta e uma CAM, uma conselheira de aleitamento materno, que dão o próprio curso, portanto são pessoas que percebem do assunto. E eu estava a tentar lembrar-me das dicas que ela me deu, ok, põe a mão em si, aponta o mamilo para cima, todas aquelas coisas, mas eu não conseguia ver o que é que estava mal. E então entrei em contacto com ela porque tinha medo de ficar com os mamilos em sangue, eram sempre aquelas histórias horríveis dos mamilos em sangue e os mamilos de silicone e pronto, toda aquela coisa. E eu tinha mamilos de silicone que uma amiga tinha emprestado, que ela tinha usado, e nessa altura usei, exatamente porque tinha muitas dores. Acho que usei para aí, sei lá, 5 vezes, se calhar, porque não aguentava mesmo, tinha mesmo muitas dores. E quando finalmente fui falar com essa cama, ela disse-me só, foi super simples, disse só, ok, então vá, dê lá a mama ao bebê. Ok, posso? Depois só corrigiu assim, depois aqui atrás de mim, depois fez assim, ok, está a ver, ele está a pegar muito em baixo, é natural, deixa-me ver o mamilo, pois está a ficar um bocadinho magoado, se continuar assim vai mesmo rachar e vai ficar com sangue, mas ainda não está assim tão mal, ponha muita lanolina, pode pôr bebê antena, não é preciso ir comprar uma coisa cara, muita lanolina, o seu próprio leite também ajuda, e ponha a mão assim, pronto, ok, então vamos lá experimentar, faça assim com a mão, ok, e depois empurrou a cabeça do bebê tipo assim, a abocanhar. E depois eu estava tipo a dar uma mão assim, pronto, está a doer. E eu, não está a doer. É assim que é suposto.
Porque ela já nos tinha metido na cabeça. Não é suposto doer. Não é suposto doer. Se dói é porque está alguma coisa mal. Portanto, eu sabia se doer está mal. E doía. Então, quando ela me corrigiu, foram duas coisas super simples, que era só apontar o mamilo para cima e agarrar daquela forma, e deixou de doer. E ela, ok, agora faça uma coisa, relaxa os ombros. E eu fiz só assim. E de repente o bebê já estava no sítio certo, já não era preciso estar ali a fazer força para o posicionar. Portanto, foi tudo... Era só isto. Era só isto. Super simples. Pronto, e a partir daí foram talvez 2 dias até os mamilos sararem um bocadinho e nunca mais precisei de mamilos de silicone, né? Foram só aquelas 3, 4, 5 vezes talvez. E pronto, até hoje. Acho que assim, a única outra dificuldade que tive foi há relativamente pouco tempo, talvez tenha sido há 2 meses. Ele já tem dentinhos há algum tempo e há uns meses atrás devem ter aparecido assim uns que, pronto, desajustaram ali o que ele estava habituado e ele deu-me umas mordidelas sem querer. Eu digo sem querer porque não foi do estou a olhar para ti. Não. Foi mesmo do estava a largar o mamilo quando estava a adormecer e fechava a boca e mordeu-me. E magoou-me bastante. Então, cada vez que eu lhe tinha de dar mama, era uma dor terrível. Eu só pensava, há mulheres que passam por isto meses a fio a pensar que é normal, que é suposto que caleja e depois passa. E nessa altura eu pensei, não acredito que vou deixar de lhe dar mama quando ele fez 1 ano, depois de ter passado a parte mais difícil e agora acabou de desistir, nem pensar. Mas pronto, aquilo passado uns dias e passou e não voltou a acontecer até agora. Portanto, a ideia é continuar. Até ele querer, até eu querer, até ser bom para os dois. Quando deixar de ser bom para algum, a gente reavalia. Para mim, acho que a melhor coisa com a amamentação é o ser simples. Está sempre disponível, não é preciso andar com coisas atrás. Não há aquela preocupação de, ok, vamos sair, vamos estar 2 horas fora, portanto não é preciso. Vamos estar 5 horas fora, não é preciso. Então, quando ele ainda não comia nada, era uma maravilha, porque a gente não era preciso mais nada. Era a malinha com as fraldas e já está. Acima de tudo, o facto de ser prático. E depois saber que tem todos os benefícios que o leite materno tem, que é ajustado especificamente ao meu bebê. Tem toda a parte do sistema imunitário, pronto, todos aqueles benefícios do leite materno. Acho que também o facto de ele estar perto de mim e de ser aquele momento de carinho, de proximidade entre os dois, também é muito importante. Faz-me sentir muito importante para ele. Pronto, isso é um bocadinho mais egoísta, já é mais medo que dele, não é? De sentir que sou assim tão importante para alguém. Mas sim, são essas 2 coisas as principais, a meu ver. Eu recordo-me de... Ele ainda era super pequenino, super pequenino. E eu acho que a minha mãe até estava cá. Ele tinha talvez 2 semanas, 3 semanas. Era mesmo pequenino. E recordo-me que a minha mãe estava cá para nos ajudar, não é? Eu pedi para ela vir. A mim dava-me aquele conforto de saber que estava cá alguém. Se fosse preciso eu gritava e ela estava cá. E até porque o meu marido na altura ainda estava a ir ao escritório trabalhar. Agora já faz só teletrabalho, mas na altura não estava sempre presente. E eu assim tinha aquela segurança de se fosse preciso alguma coisa. E recordo-me de uma vez, ele estava a mamar e ele estava sempre, parava de mamar, ou seja, ele punha-se na posição certa, queria começar a mamar e depois parava e ficava tipo assim a dar cabeçadas na mama, a abocanhar, mas soltava. Abocanhava, soltava, como se fosse assim, tipo, não conseguia encaixar, não estava a encaixar de sítio certo. E até me recordo da minha mãe comentar, se calhar já não tens leite. Eu pensar, não é possível, não pode ser. E eu até me lembro de agarrar na mama, a primeira vez que ela disse aquilo eu fiquei, se calhar não tenho mesmo leite. Mas pensei, não pode ser. Agarrei na mama e fiz, não a agarrar na pontinha, mas cá mais atrás, como sei fazer, não é? E a mama esguichou. Vês? Eu tenho leite, não é nada disso. E depois descobrimos, é tão estúpido, descobrimos que aquilo era ele a precisar de arrotar. Depois, quando percebemos isso, eu pensar, ok, tenho de começar a tentar perceber estes sinais mais cedo. Olha, por um lado, esta questão da pandemia acabou por ser boa nesse sentido, porque apesar de me manter muito mais isolada durante a licença de maternidade, a mim e ao meu filho, acaba por nos fazer de escudo para todos aqueles comentários indesejados de pessoas que normalmente não são nada, mas que põem macaquinhos na cabeça.
Mas recordo-me mesmo assim de ter ouvido comentários, por exemplo, das senhoras da farmácia, quando fui lá comprar qualquer coisa, já não sei o que era, e ele ainda era pequenino, e perguntaram, então menino, está tudo bem com o bebê? Eu, sim, está tudo bem, pronto, lá continua a mamar em exclusivo. Mas vai ver que entretanto depois deixa de ser suficiente. E pronto, depois vai ter de começar a dar leite artificial porque não vai chegar. E eu pensei cá para mim, está bem. E ignorei e segui para a frente. Mas consigo imaginar que se calhar, se uma pessoa estiver a passar dificuldades com a amamentação, se calhar pensa, ai, bolas, ela tem razão, eu não vou conseguir. Para mim, a amamentação nunca sequer foi um tema durante a gravidez. Eu estava tão focada no parto e preparar-me para o parto e estar saudável e criar aquele ninho perfeito para o meu bebê crescer saudável e nascer saudável, que a amamentação nem sequer me passava pela cabeça. Informei-me, claro, mas era um não tema, completamente. E apesar de eu não ter, pelo menos na minha vida adulta, não tive assim exemplos de pessoas a amamentar. Das pessoas da minha idade não há assim muitas pessoas com bebés. Acho que o exemplo assim mais vivo que tenho é da minha mãe, da minha irmã mais nova. E ela mamou até super tarde, ela mamou até aos 4, 5 anos, acho eu. E a minha mãe ouvia de tudo e mais alguma coisa, mas era falem para a mão, que eu continuo. E a miúda já andava e antes de ir para a primária acabou por deixar, não é? Acho que também acaba por ser o desmame natural. Mas ela amamentou durante muito tempo e por isso para mim foi só, ok, ela conseguiu, eu também consigo. Ok, assunto arrumado, põe-se na gaveta, não penso mais nisso. Eu sei que não é assim tão automático. Mas no meu caso foi assim que funcionou. Nós sabemos racionalmente que ok, o leite artificial existe para as situações em que não dá, em que não funcionem e salvam-se bebês com aquele leite, não tem nada de mal. E sabemos que as cesarianas salvam vidas. Eu sei perfeitamente que as cesarianas salvam vidas e que são necessárias, ainda bem que existem e está tudo ok para quem fizer, desde que não seja para mim. A amamentação é suposto e se não funcionar está tudo bem, desde que não seja para mim. Acho que acaba por ser sempre difícil, mas em qualquer situação, qualquer que seja o tema, é sempre difícil nós falarmos dos nossos sucessos sem de alguma forma magoar não queria dizer falta de sucesso, não consigo pensar na palavra certa, mas é sempre difícil falarmos dos nossos sucessos sem magoarmos as pessoas que não conseguiram atingir o mesmo que nós conseguimos, por qualquer razão que seja. Porque no final do dia, todas as mães querem o melhor para o seu bebê. E nenhuma mãe vai não amamentar se acreditar que aquilo é o melhor para o bebê. Não é? Ninguém faz isso e isso serve para tudo. Nós não pomos um filho numa escola XPTO porque achamos que aquela escola mais vai fazer mal. Não, é exatamente o oposto. Sempre. Depois podemos estar completamente no lado oposto de outros pais. Mas o objetivo vai ser sempre o mesmo, trazer o melhor possível para os nossos filhos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de investigar e de ter informação e ter tudo organizado e pelo menos algumas pessoas mais próximas de mim sabem disso e então muitas vezes, o que é que tu achas sobre este assunto? Perguntam-me sobre as coisas e já tentei ajudar algumas pessoas próximas com questões de amamentação e então, mas já experimentaste fazer isto, então experimenta aquilo, olha, fala com uma cama, queres que eu te ajude a encontrar o contacto? Para tentar que pelo menos essas pessoas que tivessem um bocadinho da informação a que eu tive acesso, porque eu sei que não é toda a gente que tem. E isso chegou-me a fazer pensar também em tornar-me numa conselheira de aleitamento materno e até andei a ver sobre os cursos, mas depois não consegui encontrar muita informação. Fiquei com a impressão então que para fazer esses cursos era preciso um background de enfermagem e a enfermagem não é de todo a minha vocação. E então acabei por arrumar a ideia para o lado, porque ainda estava numa fase de procura. E agora, entretanto, a ideia foi amadurecendo e surgiu a oportunidade de fazer uma formação de doula. E acho que é por aí, o meu caminho é por aí. Porque não é só a amamentação, são muito mais coisas, mas está tudo ligado. Um parto positivo traz as bases para uma experiência de amamentação mais positiva. Nem que seja só eu tive o parto em que eu estive no controle, em que eu tomei as decisões,
em que se calhar tive ajuda de um profissional de saúde para me ajudar a decidir ou para me apresentar as decisões, mas eu é que tomei as decisões para mim, eu é que tenho as consequências boas e más dessas decisões, e a partir daí eu sinto-me mais confiante para tomar quaisquer decisões que venham, até mesmo em relação à amamentação. E sei que se eu não tiver informação ou se eu não estiver a conseguir lidar com a situação, pergunto. Enquanto que se eu estiver insegura, com medo, desamparada, vai ser muito mais difícil ter aquela posição de força de não, eu vou procurar informação porque é isto que eu quero. É muito mais difícil ir para aí. Assim que descobri que estava grávida, enviei um e-mail para o centro de saúde a dizer, descobri que estou grávida, queria saber se posso fazer o seguimento, posso ser seguida na gravidez no centro de saúde. Tudo bem. E comecei a ir às consultas, nos dias que eles marcavam, tudo direitinho. Perguntavam-me se eu estava a ser seguida no privado e eu disse que sim, porque estava na altura. E a médica fez assim uma cara do género. E eu, mas há algum problema? Eu sou sempre muito franca com a médica, nem que seja preciso dizer, olha, desculpe, não leva a mal, mas ela fez assim uma careta. Sabe, é que muitas das pessoas quando vão ao privado depois dizem que sim, mas depois não aparecem cá. E acabam por não ser seguidas cá e estão a tirar a vaga, digamos assim. Eu disse, não se preocupe, eu sou muito certinha. Pronto, e quando cheguei para aí, acho que foram às 28 semanas, eles durante algumas das consultas disseram, olha, há um curso de preparação para o parto, se estiver interessado, depois lá mais para a frente a gente inscreve. Ok. Eu voltei também perguntava e acho que foi às 28 semanas, relembrei, olha, o curso, não sei o quê. E, sim, pronto, então eu vou encaminhar para a enfermeira, mas olha, tem aqui o e-mail, mando para lá também para não se perder, e ela depois entra em contato consigo para começar a vir às sessões. E foi só isso. Portanto, estava a ser seguida no centro de saúde, deram-me só o contacto da pessoa que estava a organizar os cursos de preparação para o parto e chamaram-me. Eles juntam grávidas que estão mais ou menos na mesma altura e têm, acho que são 9 sessões sobre coisas diferentes. Tem uma sessão só para a amamentação, uma sessão pós-parto, uma sessão para o parto, uma sessão de cuidado ao bebê, de segurança, imensas coisas. E juntam várias pessoas de vários centros de saúde aqui da zona, ou unidades de saúde familiar, não é? Assim que se chama. E fazemos todas juntas. E acabou por também esse ser um grupo muito bom, dessas mulheres que se juntaram nesse curso. Um grupo que ficou muito coeso e que acabou por ser o apoio umas das outras. Uma espécie de uma continuação daquele curso de preparação. Porque havia lá mães muito experientes, há mulheres que já iam para o terceiro filho e que amamentavam desde sempre. E então, sempre que alguém tinha uma dúvida, olha, não estou a conseguir, ou olha, ele fez isto, ou está com aquela dor, ou qualquer coisa, havia sempre muitas mulheres a trocar umas mensagens, olha, experimenta a fazer assim, olha, no Martim funcionava bem, não sei quantas funcionava assim. E isso acabou por ser também um apoio muito bom. Lá está, é uma rede de apoio que não é física, é virtual, através de mensagens do WhatsApp, mas eu acredito que foi a minha salvação em muitos momentos. E quero acreditar também foi para aquelas outras mães. Por isso, sim, o curso de preparação para o parto foi totalmente grátis, com imensa informação e muita informação que eu senti que para mim estava muito alinhada com aquilo que eu gostava, com aquilo que eu queria, com aquilo que eu acreditava. Para o parto e para a amamentação também. E depois, em conversa com uma colega de trabalho que estava com a mesma data prevista de parto que eu, ela mora no meio de Lisboa e eu comentei com ela que estava a fazer o curso de preparação para o parto e ela disse, olha, eu estou a fazer nós comprámos, foi um bocado caro e estamos a fazer, mas eu acho que aquilo é assim um bocadinho assim vazio. E eu perguntei, então, mas não havia no teu centro de saúde? Eu ainda fui lá, mas disseram-me, cá nós não temos, experimente ir a este centro de saúde, que era no outro lado da cidade, e veja se eles têm vagas. Não é assim em todo lado, acredito que não seja assim em todo lado. Mas eu tive esse privilégio de estar numa zona em que realmente essa opção existia e era muito boa. Há profissionais de saúde muito competentes no Serviço Nacional de Saúde. Eu tive a sorte de poder fazer o curso de preparação para o parto com a enfermeira Sónia Mendonça, aqui na minha zona de residência, e foi fantástico porque ela tem muita experiência e deu-nos imensa informação e acho que no meu caso foi crucial para nem que fosse para me fazer ir à procura de mais informação e não aceitar simplesmente o que me diziam. Eu fui dadora de leite. Ouvi falar sobre a doação de leite materno
durante o curso de preparação para o parto no centro de saúde e fiquei com a pulga atrás da orelha. Pensei, eu consigo fazer isto. Andei a pesquisar antes dele nascer para saber mais ou menos onde é que ia fazer perguntas para tentar saber como é que fazia para ser dadora. E depois de ter tido bebê, para aí passado um mês ou o que é que foi, pensei, não vou tentar fazer nada antes de funcionar. Não é? Primeiro quero ter a certeza que funciona bem, que a amamentação está a correr bem, corre tudo bem. E depois, se estiver a correr bem, se não estiver estressada, se não temos problemas, aí sim posso dar mais de mim, não é? Quando já conseguir ter o suficiente para o meu filho. E então, tentei entrar em contacto com o Centro de Saúde de Oeiras, sim, Conde de Oeiras, acho que é assim que se chama, que é o Centro de Saúde que é como se fosse uma destinação da MAC, porque isto foi a ser dadora de leite materno para a maternidade Alfredo da Costa. Mas não conseguia entrar em contacto com ninguém me respondia, telefonei, não conseguia falar com ninguém. Mas consegui saber o nome da enfermeira que estava a liderar aquele projeto. E depois queixei-me, entre aspas, à enfermeira Sónia, do Centro de Saúde, ainda na altura ainda estávamos a fazer encontros pós-parto, cara a cara. E ela disse, se quiser eu posso dar-lhe o contacto da colega, e deu-me o e-mail institucional. Eu enviei o e-mail para a enfermeira e ela, acho que me ligou no prazo de um dia, a dizer, quer ser dadora, que bom, temos sempre falta de dadoras. Então, e pronto, explicou-me o processo todo. Para ser dadora de leite tem de se começar a doação nos primeiros 4 meses. Eu penso que tenha mesmo a ver com a constituição do leite, não é? O leite vai mudando ao longo do tempo e também por isso é que se deixa de poder ser dadora a partir do momento em que o bebê tenha 1 ano. Porque esse leite é para os bebés prematuros da maternidade Alfredo da Costa. Pronto, eu então estive a fazer doação de leite. O processo é simples, eles explicam-nos como é que havemos de limpar a máquina, tem de esterilizar, como é que fazemos a extração do leite, como é que rotulamos, e depois de X tempo, quando já temos as garrafinhas todas cheias com o leite congelado, vêm buscar a casa e trazem garrafas novas. É muito simples. Mesmo durante a pandemia continuei a doar leite, só parei há pouco tempo porque ele fez 1 ano. Fiquei com a sensação que há muito pouca gente, muito pouca gente. É um projeto maravilhoso que eles fazem e que certamente que é muito necessário e que é muito benéfico para aqueles bebés prematuros, mas não é muito publicitado, não se fala sobre o assunto, não se espalha a palavra. E é pena, porque de certeza que há muito mais mulheres que poderiam eventualmente fazer a doação e não fazem porque simplesmente não sabem. O projeto é pouco publicitado, pelo menos do que eu pesquisei na internet quando estava a tentar começar a ser dadora. Foi muito pouco o que eu encontrei e a informação também não me dirigia para as pessoas certas. Portanto, ali mesmo, se eu não tivesse insistido, eu não tinha encontrado a pessoa que depois me explicou como é que o projeto funcionava e que me ajudou e que me tornou possível ser dadora. Por outro lado, o continuar a ser dadora também não foi muito fácil, porque exigia muito de mim, não é só questão de termos de estar a produzir mais leite, que é assim uma coisa muito escondida, não é? Porque invariavelmente vamos estar com fome a toda a hora, e sede, fome e sede a toda a hora. Também tem a vantagem de, metabolismo é uma maravilha, é tudo muito rápido. É difícil engordar quando se está a amamentar ou quando se está a tirar tanto leite. Mas eu notei muito, quando ele começou a ir para a creche e eu podia tirar leite descansadinha enquanto estava a trabalhar de casa, eu pensava, isto é uma maravilha, eu podia fazer isto mais 1 ano se fosse possível. Eu nem sabia, confesso que eu não sabia. Elas devem ter-me dito no início que só podia ser até 1 ano, mas quando eu recebi o e-mail a dizer, entretanto, o seu bebê faz 1 ano, vai deixar de poder ser dador, eu, como? Então, mas agora que isto está a correr tão bem que a vida é fácil, agora que é super simples, não posso mais, certeza, tenho a certeza. Vá.